Muito bom dia. Não é bom dia, é boa tarde, boa noite. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast. E eu tenho um convidado especial aqui nessa manhã e eu quero trazer você para mais perto. O convidado de hoje é o Júnior Pimenta, especialista em constelação familiar. Eu já estou aqui ansiosa para saber tudo isso. Um currículo maravilhoso, ele é treinador em alta performance, gestão das emoções. Será? Tem novidade por aí? Vamos bater nessa mesa, porque hoje nós vamos falar de um workshop, um lançamento incrível, que ele vai trazer essas novidades aqui para a gente hoje. O workshop do dinheiro. Qual que é a transformação que isso causa na vida das pessoas? Tem aqui um breve resumo seu, Júnior, e eu quero que você seja muito bem-vindo nesse podcast hoje de manhã e que você conte um pouquinho da sua história e compartilhe um pouquinho com a gente nessa manhã aqui, nesse dia lindo. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a vocês que estão aí me assistindo. É um prazer, uma honra estar aqui falando um pouquinho de um tema que eu amo falar, que é dinheiro, prosperidade. Adoro! É muito bom. E falando um pouquinho aí, né, desse workshop do dinheiro, no qual é o tema que a gente vai trazer hoje, prosperidade, vou contar um pouquinho a minha trajetória com relação a finanças e a dinheiro, até chegar nesse workshop. Eu, além de ser consultor financeiro, eu fui consultor financeiro durante 15 anos. Sou formado em administração, sou formado em ciências contábeis, tenho aí algumas disciplinas no mestrado em finanças, especialização em finanças, e durante 15 anos ajudando empresas e pessoas a se desenvolverem financeiramente, eu pude perceber que não adiantava só ter uma planilha financeira. Não adiantava nada só ter conhecimento técnico financeiro. Tinha algo ali dentro que eu não sabia naquele momento que influenciava na vida de todas as pessoas, de todas as empresas, que era a mentalidade. A mentalidade era crucial. Então, em 2022, eu fiz minha transição de carreira e trabalhando, né, como na finanças durante 15 anos, estudando. Eu gosto muito de trabalhar com finanças, gosto muito de trabalhar com dinheiro. Eu falei, fiz a transição de carreira e eu comecei a observar que muitas pessoas estavam me procurando para falar de dinheiro, com dificuldades financeiras. Eu falei assim, gente do céu, eu saio do dinheiro, mas o dinheiro me persegue. Ele te atrai. Me atrai. Então, eu comecei a aprofundar as emoções que estavam junto ao dinheiro. E quando eu comecei, né, a trabalhar essas questões, porque além de consultor, além dessa parte técnica com relação ao dinheiro, hoje eu sou treinador sistêmico, sou constelador, tenho algumas formações em hipnose, Theta Healing, e eu comecei a ajudar agora as pessoas nas emoções. E vindo muitas pessoas me procurar, eu comecei a entender que a questão, as dificuldades financeiras estavam muito atreladas às emoções. E principalmente quando eu comecei a observar que, apesar de eu ter todo o conhecimento técnico, porque assim, eu me especializei nessa área, trabalhei, eu desenvolvi as empresas, ajudava pessoas, eu também passei por dificuldades financeiras. Como assim? Você é um especialista em finanças com dificuldade financeira, passando perrengue? Passei. Teve uma época da minha vida, que eu vou contar um pouquinho depois para vocês, que eu não tinha dinheiro para comprar um pão. E como assim? Sim, porque eu comecei a entender que vai muito além. A questão, se nós vamos conversar um pouquinho aqui, quando a gente trabalha questões financeiras, vai além do conhecimento técnico, vai da questão mentalidade. Então, a partir desse momento, eu criei esse workshop sistêmico para ajudar você que está aí com dificuldade financeira, você que está aí com algumas travas e não entende. Trabalha e não sobra dinheiro. Trabalha só para poder pagar as contas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões que vai além da técnica, que eu acho que é importante a gente trabalhar a nossa mente, a nossa mentalidade, as nossas crenças e outras coisas mais que a gente aprofunda muito dentro desse workshop. Legal, legal. Júnior, você me falou algo aí dentro do seu currículo que eu acho interessantíssimo hoje, quando a gente atrela tanto a parte social quanto essa parte, literalmente, do autoconhecimento, a gente abre várias possibilidades e abre várias janelas. E quando você fala assim, eu tive uma história com o dinheiro, e quando a gente começa a falar sobre esse workshop, toda essa construção, e nós vamos falar muito a respeito disso aqui, e eu quero que você dê um detalhezinho a mais para a gente, para a nossa audiência também, que está nos assistindo, para como que eu faço essa transição. Porque você está falando aí de workshop do dinheiro e até para a nossa audiência também entender um pouquinho, porque quando você fala desse autoconhecimento, principalmente tem algumas formações na parte sistêmica, esse autoconhecimento foi uma válvula de escape. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no tema exatamente do dinheiro, para as pessoas começarem a se conectar com você também.
Na verdade, quando eu fiz essa minha transição, né, de carreira, eu falo que o dinheiro estava muito na minha vida. Eu estava trabalhando pelo dinheiro. Ganhava bem, tinha uma tranquilidade, vamos dizer assim, com questão financeira, mas eu não era feliz. Eu percebia que trabalhar só pelo dinheiro não estava me trazendo uma felicidade, eu não estava vivendo o meu propósito. Eu não estava fazendo aquilo que eu amava. Eu era aquele tipo de pessoa que era doido para chegar à sexta-feira, porque no final de semana ninguém ia me perturbar. E quando chegava no domingo à noite, eu ficava depressivo, porque segunda-feira ia começar tudo de novo. E aí vinha aquele desânimo, é segunda-feira, e vem aquele trabalho. E quando as pessoas olham, eu falo assim, Júnior, mas teoricamente, eu trabalhava 2 horas por dia em loco, nas empresas onde eu prestava consultoria. Mas seu trabalho é o trabalho dos sonhos. Muitas vezes a pessoa olha para isso, mas o dinheiro ele é importante, mas naquele momento eu estava trabalhando pelo dinheiro, por o dinheiro. E chegou uma hora que eu estava adoecendo. Chegou uma hora que a ansiedade estava batendo, chegou uma hora que eu estava me afastando da minha família, porque eu só trabalhava, e as pessoas me cobrando, eu já não tinha muitos amigos, e eu não tinha tempo para viajar, para poder divertir, para poder fazer nada. Foi a hora que eu falei assim, não dá, agora eu preciso de cuidar de mim, agora eu preciso de trabalhar. E quando foi que eu entrei no autoconhecimento, apesar da minha transição de carreira ter sido em 2022, eu já constelo desde 2020. Em 2019, eu tive meu primeiro impacto num treinamento de alto impacto. Foi aonde eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei em 2020 a estudar, fiz a formação em constelação em 2020 e comecei a me redescobrir e vendo que dentro da constelação e ajudar pessoas é algo que ardia meu coração, é algo que fazia eu me sentir pertencente e me sentir bem. E eu comecei a constelar e eu estava fazendo o quê? Ao mesmo tempo que eu era consultor, eu também constelava e chegou um momento da minha vida que eu falei assim, eu tenho que decidir, eu tenho que romper. Eu tenho que ver aonde que eu vou. Eu sigo aqui, olhando para o financeiro, ou eu sigo o meu propósito, olhando o meu coração? É claro que é uma decisão muito difícil, porque quando você vai fazer transição, você fala assim, caramba, eu estou deixando isso daqui, e como que vai ser? É o novo, eu vou ter que largar. Mas eu sempre falo isso com todo mundo, e eu quero falar isso para você. Quem vive de condição não toma decisão. E eu tomei uma decisão dia 3 de setembro de 2022. Quando eu dei meu primeiro treinamento, eu falei o seguinte, eu tenho que ser congruente com aquilo que eu estou ensinando para os meus alunos. Uau. O meu treinamento, eu quero que as pessoas vivam um sonho. E nesse primeiro treinamento foi tão interessante que eu não tinha um nome. Eu fiz o meu treinamento, né, que hoje é o Fire, ele não tinha nome. Eu consegui fazer o nome dele no segundo. E eu tava vivendo um sonho. E eu falei assim, como que eu vou ensinar para as pessoas viver o sonho delas se eu ainda tô preso, amarrado? Então é hoje que eu vou fazer a minha transição. Foi onde eu decidi. E eu rompi de uma vez por todas. Sempre, tipo assim, claro que eu tava no caminho da transição, mas foi aquele dia decisivo. Eu queria ter feito essa transição em janeiro de 2023. Eu antecipei, eu tava preparando e tal. E eu percebi o quê? Que foi importante eu fazer isso para eu estar onde eu estou hoje. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu estaria doente, talvez eu estaria depressivo, talvez eu estaria com um nível de ansiedade muito alto e recebendo para poder pagar remédio, ir no psiquiatra, terapia eu faço, que é importante, continuo fazendo, mas hoje as minhas abordagens são totalmente diferentes. Foi aí que eu me redescobrir no autoconhecimento e hoje eu ajudo as pessoas também a se redescobrir. Você falou uma frase aqui que me marcou agora. Quem vive de condição não toma decisão. Nossa, espetáculo. Porque realmente faz muito sentido quando você traz essa essência e quando você realmente não toma essas decisões que precisam serem tomadas, você acaba procrastinando. É espetacular. E em cima disso, em cima dessa transição, em cima de todo esse currículo que você trouxe aqui para a gente, o que é o workshop do dinheiro? Como que funciona? Como que é essa dinâmica? É um evento? É uma imersão? Conta pra gente um pouquinho. Como é que surgiu o workshop do dinheiro? Eu comecei na constelação, comecei no Fire, e as pessoas vinham até a mim com dificuldade financeira. Então elas queriam constelar o dinheiro. E ao mesmo tempo elas queriam que eu desse consultoria financeira. Eu falei assim, gente, eu não estou dando consultoria financeira mais. E eu tô assim, gente, por que tá vindo esse chamado tão grande para mim? Muita gente com dificuldade financeira me procurando. E eu entendi que é o meu propósito, ajudar as pessoas financeiramente. Só que no outro viés, não é dando para elas uma planilha, não é dando para elas uma consultoria. Por quê? Eu percebi que quando eu dava consultoria para as pessoas, 6 meses depois elas voltavam. Sim. Elas voltavam com aquele mesmo problema. E eu falei assim, eu vou aprofundar nessa questão sistêmica.
nessa questão da mentalidade financeira para ajudar essas pessoas na emoção. Porque eu não vou mais fazer planilha, já não faz mais sentido para mim, apesar de que eu vivo isso para mim, mas não faz sentido mais eu trabalhar isso com as pessoas, porque é um desgaste que, para mim, hoje, emocionalmente, que não é, porque eu estar num outro tempo da minha vida, que não é ser consultor financeiro, é trabalhar mentalidade. E aí eu falei assim, eu vou desenvolver um workshop, vou desenvolver um produto para ajudar essas pessoas a destravar a finança dela. Porque às vezes eu atendia 1 a 1 e eu via que os problemas eram os mesmos, dificuldades financeiras. Quais eram as dificuldades financeiras? O dinheiro vinha e não ficava. O dinheiro vinha, a pessoa só tinha dinheiro para pagar conta. O dinheiro nem estava vindo. Quando a pessoa começava a juntar dinheiro, acontecia alguma coisa e ela tinha que juntar o dinheiro, juntava o dinheiro e ia embora. Eu falei assim, gente, todo mundo com esses mesmos problemas. Eu comecei a catalogar e percebi que os problemas eram todos parecidos. E a raiz da grande maioria deles era a mesma. Eram as crenças, era a relação com o pai e com a mãe. E eu criei esse workshop sistêmico presencial. Depois eu vou contar uma outra novidade. E nesse workshop sistêmico presencial, a gente faz vários movimentos para poder desbloquear a vida financeira. Quais movimentos? Movimentos sistêmicos. Pode ser que a minha vida esteja travada financeiramente porque eu tenho uma crença limitante com relação ao dinheiro. Então, lá dentro desse workshop, a gente trabalha as crenças limitantes. Pode ser que esses bloqueios que eu tenho emocionalmente com o dinheiro, pode ser de alguma dívida que eu tenho que eu não paguei, pode ser de alguma pessoa que me deve e isso fica... Eu falo assim, deixa pra lá, gente, racionalmente... Fica pra lá, mas no seu inconsciente gera uma emoção, gera um desconforto. Sabe aquele negócio assim que alguém vai lá e você acaba de comprar um celular. Aí a pessoa rouba o seu celular. Aí você fala assim, deixa pra lá, eu tenho condição de comprar outro. E aí a pessoa, ela não quer encarar aquela emoção dela, porque foi uma perda. É um investimento, dependendo do celular que ela comprou. Às vezes ela nem terminou de pagar o celular. Só que ela não quer acessar a emoção de raiva, de injustiça, de fúria ou de tristeza. Ela vai lá e compra outro celular e esquece aquilo. Só que aquela emoção, ela fica o quê? Dentro. E aí, muitas vezes, essas emoções bloqueiam a prosperidade dela, porque ela fica com receio de talvez dar um outro prazo, de talvez comprar um outro celular, de achar que se ela ter dinheiro, alguém vai tomar dela, e cria uma crença que vai limitando ela. Então, esse workshop, principalmente esse que eu faço presencial, é 4 horas que a gente trabalha a prosperidade, o desbloqueio, a mentalidade. Por quê? Muitas vezes você precisa ser para ter. Então você precisa ser uma pessoa abundante. Você precisa acessar, ser rico, comportar como rico. Depois a riqueza vem. Mas a maioria de nós, a gente quer o quê? Quer ter para ser. E aí você fala assim, quando eu tiver um salário de 20 mil reais, eu vou ter dinheiro. Aí a pessoa vai lá e tem um salário de 20 mil reais, ela não muda a mentalidade dela. O que acontece? Ela vai gastar mais e vai entrar no mesmo ciclo vicioso de dívidas. Ou até num ciclo zerado, um ciclo vermelho. Exato. E você falou algo interessante, Júnior. Eu já estou desbloqueada aqui nessa bancada hoje, porque essa informação aí sobre o deixa pra lá, literalmente, eu muitas vezes me vi numa condição parecida. E quando você traz essas informações, já começa a me caindo aqui várias fichas, e você aprofundando nisso, eu estou assim, perplexa aqui com tanta informação, com tanta riqueza de informação. E agora eu preciso saber quais são essas crenças limitantes que faz com que nós não prosperemos naquilo que a gente deseja prosperar. Existe uma crença específica que não me deixa ir à frente? Porque quando a gente fala workshop do dinheiro, a gente pensa assim, lá vai me ensinar sobre como controlar essas finanças. E pela sua fala, eu estou entendendo que isso é algo interno, é um posicionamento interno. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essas crenças, que eu estou muito interessada. Excelente pergunta, Mônica. É isso que as pessoas sempre me perguntam. João, nesse workshop do dinheiro eu vou aprender a economizar? Você vai dar uma aula de finanças pra gente? E é interessante porque, geralmente, as esposas mandam os maridos, né? Que tem o autoconhecimento. Vai lá participar do workshop do dinheiro pra você lá melhorar suas finanças. Eu falo que é um dos produtos meus onde tem muito homens, né? Que geralmente o autoconhecimento, a grande maioria são mulheres. E quando você, homem, participa e tem a coragem de olhar pra dentro, é lindo, é mágico e é transformador. Aí os maridos vêm com as esposas, eles chegam lá e percebem que o workshop do dinheiro é pura emoção. E o que acontece? Essa pergunta com relação às crenças,
ela é muito importante porque muitos dos nossos bloqueios com relação ao dinheiro está relacionado às nossas crenças limitantes, às nossas crenças com relação ao dinheiro. O que é crença, Júnior? Crença é tudo aquilo que eu acredito. Tudo aquilo que você acredita, que é uma verdade para você, é uma crença. Então pode ser que quando você era pequeno, quando você era mais novo, você escutou algumas coisas do seu pai, da sua mãe ou do seu sistema familiar. Coisas do tipo, dinheiro não dá em árvore, o dinheiro é sujo. Você já escutou isso? O dinheiro é sujo, o dinheiro é suado. Não somos sócios da CEMIG. Tem que trabalhar muito para ter dinheiro. O dinheiro é suado. Então, assim, tem várias frases. Ontem mesmo eu estava na constelação, uma pessoa falou um ditado lá com dinheiro lá, não sei o que, da agulha. Eu falei assim, meu Deus do céu, peraí, não quer nem escutar esse negócio, não quer nem deixar essa frequência chegar até de mim, comigo. Mas o que acontece? A gente às vezes ri e a gente fala assim, nossa, eu escutei muito quando você era pequeno. E se eu perguntar pra você assim, você acha que o dinheiro é sujo? Racionalmente você vai falar assim, não, o dinheiro é bom, o dinheiro, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro. Mas o racional, ele representa 5% do nosso conhecimento. 95% é inconsciente. E o nosso inconsciente, ele comanda. Então, essas crenças, elas estão enraizadas aonde? No nosso inconsciente. E aí, a nível inconsciente, você acaba acreditando aquilo. Então, é muito comum no workshop, nós temos uma dinâmica muito forte lá, que a gente, as pessoas, elas pegam no dinheiro, e a hora que elas pegam o dinheiro, automaticamente falam assim, Júnior, pelo amor de Deus, deixa eu levantar, eu preciso lavar a mão. Por quê? Ela escutou desde pequeno que o dinheiro é sujo, e ela nunca tinha observado que aquela questão faz ela lavar a mão. Então, vamos lá. Se você acha que o dinheiro é sujo, como que o dinheiro vai vir para você? Se você acha que o dinheiro ele é suado, aí se você precisa trabalhar muito, quando você tem um emprego onde você não trabalha muito, você vai achar que você não é merecedor daquele dinheiro que você recebe. Uau. Porque, tipo assim, eu tô trabalhando pouco, aí eu não tô recebendo. Aí eu falo pra quem tá no mundo digital, tem gente que ganha dinheiro dormindo, grava um curso, tá lá, só os dinheiros caindo, o Pix caindo, e aí se você tem essa crença, como é que você vai pro mundo digital, você vai vender um produto e deixar vender e ganhar dinheiro? E muitas vezes tem crenças do tipo, quando a pessoa tem muito dinheiro, ou a pessoa fez alguma coisa de errada, né, fez algo de errado, roubou, ou fez... Sabe? Aí se você tem um valor honestidade, um valor muito forte dentro de você, que todos nós temos, também eu tenho esse valor, e você acha que ser rico é ser ganancioso, ser rico você precisa fazer algo errado, você fala assim, eu não quero ser rico não para poder ter isso. Aí você fala assim, ué, Júnior, como assim? Em nível consciente você acredita nisso. E aí você não vai prosperar por causa dessas crenças, porque você acredita nisso. Então, dentro do workshop, a gente identifica essas crenças. Eu te ajudo a mostrar. Porque se eu perguntar pra você assim, Mônica, você gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro? I love Pix. É isso aí. Mas aí, a grande maioria, eu espero que você goste também do dinheiro e queira mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Mas o que acontece? Nesse workshop eu vou trazer algumas crenças que você vai falar assim, não acredito que eu acredito nisso. E o mais interessante é que dentro do workshop, não é eu que vou te falar a crença, você vai sentir essa crença. O seu corpo vai te mostrar que você tem essa crença. Eu lembro que teve um workshop, foi muito engraçado, me veio a memória aqui de uma pessoa, a gente faz um teste de mais de 30 crenças, para saber se você tem elas ou não. E o corpo da gente é como se fosse um pêndulo. E o corpo mostra sim, não, se você tem a crença, se você não tem a crença. Aí tem uma crença assim que eu mando as pessoas repetir, elas repetem em voz alta, e o corpo mostra para elas se ela tem a crença ou não. Era assim, eu sou pobre e tenho orgulho disso. Aí essa crença deu positivo pra mulher, falou assim, pelo amor de Deus, além de ser pobre, ainda tem orgulho. E foi muito engraçado que todo mundo começou a rir, porque ela falou assim, não acredito que eu tenho essa crença. E aí eu falei assim, é por isso que eu não prospero, é por isso que eu tô desse jeito. E é isso que é interessante, porque depois que você toma consciência, não tem como mais voltar. Sim, depois que você vê, não tem como mais desver. Não tem como desver. E quando você traz essas relações, aqui, já faz a minha inscrição para o workshop, por favor, que eu já vou, já entendi o recado. Mas quando você fala a respeito dessa, né, da própria constelação familiar e
essas ferramentas sistêmicas que acaba, né, sendo um gatilho ali para conectar essas pessoas tanto às crenças quanto ao padrão comportamental que ela vem seguindo hoje. Em cima disso, como que a constelação familiar faz essa junção para eu, Mônica, ou eu, ser humano, ou telespectador, para ele melhorar essa relação com o dinheiro? Conta para a gente um pouquinho sobre. Perfeito. Como que eu trabalho a questão sistêmica dentro das questões do dinheiro? Porque no workshop do dinheiro a gente trabalha constelação, a gente trabalha PNL, que é a reprogramação mental, a programação neurolinguística, mas a questão aí sistêmica que a gente trabalha dentro do workshop sistêmico, nós temos muitas lealdades. E o que é hoje a constelação sistêmica? É trazer à consciência aquilo que está oculto dentro do meu sistema. Muitas vezes, algo acontece na minha vida e eu não entendo por qual motivo aquilo está acontecendo. Como assim? O cérebro, gente, ele não processa o desconhecido. Quando algo novo acontece com você, ele precisa de dar significado para aquilo. Então, se ele precisa de dar significado para aquilo, ele vai pegar o quê? Uma memória recente ou uma memória que traz para ele algo relacionado àquilo que ele passou. Então, por exemplo, se eu tô com alguma dificuldade financeira, a gente fala assim, meu carro tá estragando quando eu ganho dinheiro, é olho gordo, é inveja. Aí você vai criar uma situação. Sim. Você precisa justificar aquela situação. Sim. Porque você não consegue ficar com o desconhecido. Então você fala assim, olha, tem alguma coisa me atrapalhando, então, isso é por causa disso, então você vai achar culpado, é culpa do governo, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Você vai encontrar um motivo. Sim. Só que, geralmente, na grande maioria das vezes, pelo menos os clientes que me procuram para trabalhar essas questões de destravar financeiramente, ele traz um possível motivo e, através da constelação, eu te mostro aonde que realmente está o motivo. E a constelação, ela mostra aonde que está a raiz do problema. Agora, entende, se você ficou a vida toda achando que o motivo da sua escassez era por causa da sua família, é porque você veio numa família pobre, é porque você não teve acesso a isso, isso pode interferir? Sim, por causa das crenças. Mas você, através da constelação, eu te mostro que a raiz da sua escassez talvez não é aí a família da onde você veio, mas talvez na sua crença. Sim. Crença de não merecimento, crença de não pertencimento. Ou, muitas vezes, sabe o que acontece? Quando trazendo a questão familiar, o seu avô, a sua mãe, o seu pai não prosperaram. E por lealdade a eles, você fala assim, se eles não conseguiram, como que eu vou conseguir? Para você se sentir pertencente àquela família, para você não ser diferente dela, você fala assim, eu não posso ser diferente, eu tenho que pertencer a essa família. O que eu faço? Eu me igualo a eles. Aí eu vou o quê? Ter escassez, vou ter dificuldade. Aí que tá o X da questão da constelação. Porque, gente, a gente só não pode, mas devemos ser diferente dos nossos pais. Claro, honrando a história deles, respeitando as escolhas deles, mas a gente tem que fazer o nosso próprio caminho. Se eles não prosperaram, se eles não deram bem, eu posso ser o primeiro milionário da minha família, eu posso ser a primeira pessoa a ganhar dinheiro. Só que mesmo assim a pessoa pensa assim, se eu ganhar dinheiro, alguém vai me pedir dinheiro emprestado. Tem gente que às vezes ganha dinheiro e não gosta de postar que vai viajar porque tem medo da família pedir dinheiro emprestado. E tudo isso vai influenciando. E aí a constelação ela vem e mostra o seguinte, o problema da sua escassez está aqui, ó. Aqui tá o problema. E você tava olhando para cá. Você tava olhando para cá e tentando corrigir aqui e aqui não era a raiz, você vai conseguir resolver? Não vai. Aí na hora que eu te mostro que o problema tá aqui tá o problema... E como você diz, depois que viu não tem como desver, verdade. Você vai ser o quê? Cirúrgico. Você vai olhar para o problema e vai resolver o problema. Por isso que há o desbloqueio, porque você identificou a raiz. A constelação, ela vai nisso, ela te mostra aonde que está o meu problema. Aonde que está a raiz. Porque muitas vezes a gente vai nos sintomas. E não adianta você trabalhar sintomas. Sim. Sintomas é como aquele remédio. Você vai tomando e vai melhorando aquela dor, mas tem que ir lá abrir a cicatriz e falar assim, não, eu preciso de ir aqui e curar. Algo cirúrgico. Cirúrgico. Então, vem a constelação para te ajudar a entender, que aí eu falo da mentalidade. De você ver o quê? Que você pode. De você começar a acessar o quê? A abundância. Gente, quando a gente acessa a abundância, quando a gente acessa a riqueza, não tem volta. Ai, que delícia. Não tem volta. Experimenta. Quero chamar vocês para vocês experimentar. Experimenta a riqueza, experimenta a abundância. Como assim, Júnior? Experimentar a riqueza, a abundância. Eu falo, igual eu falei, primeiro você precisa ser para ter. O que as pessoas que têm dinheiro, elas fazem? O que elas têm? Às vezes, acontece muito com a gente, da gente querer ter um telefone.
Aí que vem a questão de ser Patrick. Aí a pessoa vai lá e compra dá exemplo, um iPhone, sei lá, 10, 15 mil. 16, saiu agora. 16 mil reais, né? 16 mil reais. O que acontece? Aí a gente fala assim, tem gente que tá lá com a parede, lá não tá nem rebocada, mas tem um iPhone, tem não sei o que, pagando de 12 vezes, 13 vezes. Mas o que acontece com a nossa mentalidade? Quando eu tenho um iPhone, aí eu penso assim, olha só, quem é rico tem iPhone. Eu me sinto o quê? Pertencente àquelas pessoas, porque eu tenho um telefone igual aquela pessoa que tem dinheiro. Só que a pessoa não tem a mentalidade. Então ela vai ter o iPhone, vai ter aquela falsa sensação que ela tá... Não que seja ruim, tá, gente? Isso é legal você ter. Mas se você não muda a sua mentalidade, você tá com o iPhone, tá com o telefone, mas tá passando por outras dificuldades. Então você acessou um nível de riqueza, mas você não mudou a sua mente. Ela não tá com uma mente rica. E aí o que acontece? Eu vou comprar um iPhone? Beleza. Mas eu vou fazer dinheiro para poder pagar esse iPhone. Agora que eu acessei isso daqui, agora eu vou ter um MacBook, agora eu vou ter um iPad, agora eu vou fazer uma viagem, agora eu vou lá nos Estados Unidos comprar um iPhone, lançamento, eu vou lá ser um dos primeiros a comprar. É diferente. E aí você precisa acessar isso. O outro exemplo que é muito interessante, que pessoas que têm dinheiro, por exemplo, a comida é uma coisa que neutraliza também as pessoas, a questão da alimentação. Tem gente que olha para um restaurante e fala assim, restaurante chique, eu não vou entrar não, que é caro. Isso aí. Gente, uma dica, entra nesse restaurante e toma uma água. Não sei quanto que vai ser esse valor dessa água, mas você vai falar assim, não, eu tenho condição de comprar uma água. Você vai sentar, você vai sentir e você vai experienciar aquilo. E aí eu tô falando, não é de constelação agora, tô falando de programação neurolinguística, que é você o quê? Sentir aquela experiência. Você sentou no restaurante, o garçom veio, te atendeu. Mônica, o que você deseja? Desejo só uma água. De preferência, estrela Michelin. Isso aí. Aí você toma uma água. Aquilo você vai mandando pro seu inconsciente, gente, que aquilo é bom, que você é merecedor. Aí você fala assim, amanhã eu vou voltar aqui e vou jantar. Aí, quando você toma essa decisão de voltar lá e jantar, se você não tinha dinheiro, o dinheiro começa a aparecer. Você começa a juntar dinheiro para aquilo, porque você colocou propósito. E o dinheiro, ele precisa de propósito, ele precisa de uma intenção. E aí você começa a experimentar. Uma outra coisa, quem toma vinho. Eu não sei vocês, eu comecei a tomar vinho, nada contra, tá? Mas eu tomava alguns vinhos, e quem toma vinho vai entender o que eu tô querendo dizer. Quando você começa a aumentar o seu nível de vinho, você não consegue voltar mais. Aquele vinho que você tomava, né, antes, que talvez não era de tão boa qualidade, você se achava assim, nossa, um dos melhores vinhos que eu estou tomando. Aí você toma um outro e fala assim, caramba, experimentei um próximo nível, que delícia. Aí você toma aquele vinho de novo, meu Deus, no outro dia você acorda com dor de cabeça. No outro dia você passa mal. No outro dia acontece um monte de coisa. Você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Esse vinho eu tomava por tanto tempo. Por quê? Você mudou sua mentalidade. É como se o seu corpo falasse comigo assim, você merece algo melhor. Então, é experimentar, é você ser, comportar, mudar o seu comportamento e, mais importante, mudar o seu ambiente. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas escassas, você vai trazer escassez pra você. Nossa, agora, se você anda com pessoas abundantes, tá tudo bem se você não tem dinheiro. E é até bom quando você anda... Nós vamos pra São Paulo amanhã, né? E lá é um outro nível de mentalidade. A gente se sente assim, meu Deus, olha esse povo aqui faturando milhões e milhões e não sei o quê, sabe? Eu tô nesse caminho. Só que aquilo ali mostra pra mim que é possível. Claro. E aí eu entro naquele ambiente e falo assim, cara, se ele conseguir, eu também consigo. E aí quando você muda a sua ambiência, você mostra pro sua mente que você é capaz e que você é merecedora. Então são dicas valiosas, tá? Pra você aí começar a praticar. E eu vou te falar, começa com um pouquinho pra ver como que isso faz diferença na vida da gente. Não, muito interessante, Júnior. Você falando isso aí, quando você fala a respeito dos ambientes, eu mesmo tenho uma experiência muito a respeito desses ambientes. E o ambiente, ele é poderoso para moldar. E aí ele entra em todas as esferas, moldar caráter, mudar posicionamento. E quando você traz essa informação sobre o ambiente e esse paradigma entre ambiente e dinheiro, eu até aqui em cima dessa nossa fala, quando você faz essa referência ao dinheiro, até convida os nossos, né, a nossa audiência toda para pensar sobre isso. Qual que é o ambiente que você está e qual que é o ambiente que você deseja estar?
Porque, literalmente, quando a gente faz essa junção das crenças, está muito relacionado. Porque a crença que eu tenho hoje é do ambiente que eu pertenço. Exatamente. Então, em cima disso, eu já vejo assim, muita diferença. Os ambientes que eu participava ou convivia anteriormente, os ambientes que eu tenho hoje, é uma mentalidade totalmente diferente. É para onde eu desejo estar. E, em cima disso, tem uma pergunta aqui que eu já estou doida para fazer ela para você. Qual que vai ser os benefícios ou quais que vão ser as ferramentas palpáveis que essas pessoas que acessarem esse workshop do dinheiro vão alcançar assim de imediato? Primeiro, você vai identificar as crenças. Aí eu vou te mostrar onde que está a questão. Depois, você vai liberar essas crenças. Você vai ressignificar essas crenças. Então, qual que é o benefício que você tem? Primeiro, entender o real motivo da onde está vindo sua escassez, seu problema financeiro. Ah, Júnior, você está falando muito de escassez, problema financeiro. Eu não tenho esse problema. Gente, tá, vamos supor que você está vivendo um momento diferente, que você está ganhando bem, você tem dinheiro aí para pagar suas contas, mas não pode melhorar? Se melhorar mais um pouquinho. E imagina se você, achando que não tem problema e tá tudo bom, imagina se você identificar que você pode melhorar, imagina o transbordo que isso. Se você tem a capacidade de fazer dinheiro, imagina se você pode multiplicar, triplicar o que você já conhece. Então, depois que você passa por esse workshop, várias coisas começam a acontecer. Tem pessoas que depois fizeram o workshop, gente, eu vou trazer ela aqui, para poder participar do próximo podcast, ela achou na conta dela quase 300 mil reais. Depois do workshop. Como assim, Júnior? Ela fez um depósito. Depois que ela fez o workshop, ela começou a olhar para o dinheiro como ela deveria olhar. Ela falou assim, Júnior, eu deixo o dinheiro parado e etc. Eu falei assim, olha, dinheiro parado não tá rendendo, põe uma aplicação automática lá, pelo menos se você não quer, não entende, não quer investir, alguma coisinha vai render. E ela foi no banco, falou assim, eu vou lá no banco, eu tô deixando dinheiro parado na conta corrente, não tem nem aplicação nem nada, pelo menos coloca na poupança, alguma coisa assim. Não tô falando de meios de investir, tá? Só dei essa orientação pra ela, que ela tinha que buscar um profissional pra orientar ela o que fazer com o dinheiro. Mas, a curto prazo, como ela não tinha conhecimento técnico e ela queria uma coisa para poder olhar, eu falei assim, faz isso. E ela decidiu ir no banco. Pedir para a gerente colocar uma aplicação automática. Eu até estranhei, que geralmente os gerentes já ligam para a gente quando vê dinheirinho parado. Posso aplicar esse dinheirinho aqui? Esse dinheirinho, no caso, é o dinheirinho, né, dela, né? Aí ela foi no banco e a gerente falou assim, e essa aplicação, esse dinheirinho aqui, eu falando de dinheiro que eu lembrei, esse dinheirinho que você quer aplicar também? Ela, que dinheirinho? Ela tá aqui na sua poupança, 200, quase 300 mil reais. Ela falou, o quê? Você depositou em 2017, ela não lembrava. Nossa. E ela passou por algumas, né, como pandemia, algumas dificuldades, o dinheiro lá. E aí ela começou a olhar para o dinheiro e ela achou esse dinheiro e depois disso a vida dela mudou, porque muitas negociações de impostos, coisas que ela precisava de olhar, ela começou a olhar. Cursos que ela tinha pago e não tinha feito, ela começou a ir lá e voltou, o dinheiro voltou para ela. Tem pessoas que depois que faz o workshop, ela começa a sobrar dinheiro, começa a render o dinheiro começa a aparecer. Tem pessoas que falam assim, Júnior, quantos anos que eu não achava dinheiro no bolso da minha calça? Comecei a achar dinheiro no bolso da minha calça, no bolso da minha blusa. E mais do que isso, ela começou a ter uma consciência com relação ao dinheiro. Eu tenho uma cliente em específico que ela fez vários processos comigo. A primeira vez que ela fez a constelação, ela não tinha dinheiro para pagar a constelação. Depois disso, ela fez constelação, ela fez o workshop do dinheiro, ela fez o workshop sistêmico, ela fez o meu treinamento FIRE. Hoje ela está fazendo uma formação de constelação, que tem um investimento que ela investiu, quase 10 mil reais. E eu perguntei para ela assim, o que aconteceu com você? Você mudou de emprego? Você teve aumento de salário? Ela falou assim, Júnior, não sei o que aconteceu comigo. Só sei que eu tô no mesmo trabalho, eu sou funcionária pública, sou concursado, só tive reajuste e eu consegui fazer esse monte de coisa. Eu falei assim, sabe o que aconteceu com você? A sua mentalidade mudou. Então, gente, para você acessar a abundância, a riqueza, você não precisa, talvez, nesse momento, de procurar, eu preciso de um novo emprego, eu preciso de fazer mais dinheiro. Isso é excelente, mas o principal é você mudar a sua mentalidade. Às vezes, com o que você já tem, você consegue acessar e desfrutar de muitas coisas. E aí, depois que você desbloqueia aquilo que está te travando, você começa a enxergar possibilidades. Eu tenho um outro cliente que ele fez o workshop do dinheiro e falou assim comigo assim, Júnior, eu tô cansado de andar de ônibus, eu tenho que movimentar, porque ele trabalha num lugar, trabalha no outro, e estava sendo cansativo para ele, e ele estava gastando muito dinheiro com Uber. Depois do workshop ele falou assim, tem uma frase que eu uso também, tá? Essa, gente, ela é fantástica.
Eu sempre falo, eu não sei como, mas sei que eu vou. Porque tem aquele negócio, põe o pé, que Deus põe o chão. E quando a pessoa, ele tomou a decisão de comprar o carro, ele falou assim, eu vou comprar o carro porque é uma necessidade. Saiu do workshop e falou assim, eu tô assim, olha, eu não tô falando pra você comprar o carro não, tá? Depois você vai lá e compra o carro e eu falo assim, é culpa do Júnior. Mas por quê? Naquele momento ele tava desbloqueado, ele viu que ele merecia. Não era questão de luxo o carro, era uma questão de necessidade. E o quanto que aquilo ali era importante pra ele. Ele foi lá, fez o financiamento, comprou o carro que ele queria, financiou e falou comigo assim, Júnior, em menos de 3 meses eu quitei o meu carro. Falei, uau, o que aconteceu com você? Ele, quando eu comprei o carro, eu vi que eu fiz uma dívida, eu fiz um investimento, eu tinha que honrar esse compromisso. Na hora que ele viu que ele precisava de honrar esse compromisso, o que aconteceu? Ele começou a pensar e abriu possibilidades. Ele é formado, ele tem mestrado, ele é professor, ele começou a aparecer um monte de aula para ele dar. Ele disse assim, Júnior, o destrave foi tão grande que apareceu a aula para me dar e eu comecei a fazer dinheiro e quitei o carro. Então, um dos benefícios é o quê? É você acessar essa abundância. É você acessar o seu merecimento. De você falar assim, eu mereço ter uma vida abundante. Eu mereço desfrutar de algo que o dinheiro vai proporcionar pra gente. Tem gente que fala assim comigo, Júnior, você fala muito de dinheiro. E eu sei que isso incomoda, tá? Mas incomoda por quê? Porque às vezes você acha que você não é capaz de fazer dinheiro. Da mentalidade. A mentalidade. Porque, gente, o dinheiro é bom, o dinheiro é justo. Mas, ó, deixar bem claro, o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. Sim. Eu trabalho, gosto de dinheiro, não trabalho de graça, eu tenho meu preço, mas o mais importante para mim é a transformação. A transformação que eu causo nas pessoas. Então, qual que é o fim? Eu vejo as pessoas transformadas. E essa transformação faz eu ter o quê? Mais pessoas vindo até a mim. E automaticamente o dinheiro vai vindo. O dinheiro, eu costumo dizer que é a recompensa daquilo que a gente faz bem feito. Exatamente. E quando você fala a respeito disso, você falou muito aqui a respeito desse posicionamento, do ambiente. E quando você começou aqui a contar um pouquinho da sua história, você trouxe algo aqui que me marcou. E eu quero que você dê uma destrinchada a respeito disso, porque quantas e quantas vezes nós não tomamos decisão. Então, o fato de você tomar essa consciência que você traz dentro desse workshop, que é todas essas possibilidades de destravar e tudo, mas vai muito da decisão. Então, a decisão que você tomou lá em 2022, que foi fazer essa transição lá em setembro, foi 2022, então fez com que você tivesse todos esses resultados hoje, mas você não deixou de trabalhar. Então, quando você fala assim, esse é o poder, literalmente o poder da decisão. Destrincha um pouquinho para a gente em cima desse workshop do dinheiro. Se eu decido, eu crio uma nova realidade. Fala um pouquinho disso para a gente. Exatamente. Eu falo que... Tem gente que fala comigo assim, Júnior, eu não tenho dinheiro para, sei lá, fazer seu treinamento, ou não tenho dinheiro para poder investir nisso, ou fazer aquilo. E aí você vai mandando pro seu inconsciente que você não tem o poder de fazer aquele dinheiro. Por quê? Algo muito importante. Muitas vezes eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro fácil, rápido. E quem gosta de ganhar dinheiro é quem, gente? Criança. Talvez você tá no papel de criança, querendo ganhar dinheiro, querendo facilidade. O adulto, ele faz dinheiro. O adulto paga boleto, o adulto tem problemas. Então, eu tenho que assumir essa postura de adulto e o adulto toma decisão. E quando eu tomo decisão, e decisão, atrás de decisão, existe uma coisa que chama responsabilidade. Que o adulto também requer. E quando você tem responsabilidade, você tem compromisso. E quando você tem compromisso, você abre leques de oportunidades. Então, por exemplo, quando eu quero comprar um carro, e se eu não tenho condição de comprar um carro, o que pode acontecer comigo? Eu vou lá e faço um test drive. E aí eu faço aquele test drive e falo assim, nossa, eu entro naquele carro, eu me sinto poderoso, eu me sinto bem, eu falo assim, esse carro, eu vou comprar esse carro. Você já colocou dentro da sua mentalidade, que aí eu tô falando de programação mental, aquele carro já é seu. Você vai fazer o que for possível para comprar aquele carro. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, eu vou fazer aquela viagem. E aí você junta o dinheiro e consegue fazer aquela viagem. Então você decide, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar o carro. Depois que você decide, que você traz isso pro seu corpo, você consegue. Você faz o quê? Você cria uma realidade, o seu inconsciente te ajuda a fazer aquela realidade virar real. Só que um segredo, você não vai falar assim, eu vou comprar aquele carro, você já tem esse carro. Júnior, é interessante, porque você falando isso aí, já aconteceu comigo de falar assim, eu quero comprar esse carro.
No outro dia, parece que eu só vi esse carro. Olha, parece, uai, é obra divina. Por que que isso acontece? Isso aí, falando em neurociência, a gente fala do sistema SARA. Mas eu vou trazer uma questão mais sistêmica, que é o quê? Que a gente fala depois de ver, não tem como desver. Sim. Você viu aquele carro, quero comprar aquele carro branco e tal. Aí, de repente, você começa só a ver aquele carro branco. Por quê? Você aguçou dentro de você aquele carro. Então, você começa a visualizar aquilo. É uma coisa da constelação, que você vê, não tem como desver. Então, você começa a ver aquele carro, aí sua mente fala assim, olha o carro que você quer, olha o carro que você quer. Aqui tá o carro, seu vizinho tem o carro, todo mundo tem esse carro. Você fala, caramba, eu preciso comprar esse carro. E aí, você vai criando energia, você vai criando força, foco pra você, o quê? Comprar aquele carro. E aí, quando eu falo essa questão de decisão, por quê? Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte. Você fala assim, tem duas coisas que as pessoas sempre falam. Eu não tenho tempo, dinheiro. Na verdade, nunca é sobre tempo e dinheiro, é sobre prioridade. Sim. E muitas vezes a gente não se coloca como prioridade. Vamos supor que você, Moniquinha, tá lá passando mal, ou se não, alguém que é importante para você tá lá doente. E aí o médico fala assim, olha, eu preciso internar, eu preciso fazer uma cirurgia nessa pessoa que é importante pra você. Essa cirurgia custa 50 mil reais. Se ela não operar, em uma semana, ela vai morrer. O que acontece com você? Tem que dar um jeito pra fazer os 50K. E você dá um jeito. Você dá um jeito. Você vende carro, você pega empréstimo, você faz dinheiro, você... não, aliás, vou falar uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, que é bem simples. O celular quebra. O celular quebrou hoje. O que acontece? Você pega cartão emprestado com o vizinho. Até aquela pessoa que você não conversa, você até engole o orgulho. Né? Tipo assim, nossa, eu não peço nada pra minha irmã. Minha irmã, não sei o que. Você fala, nossa, agora eu tô precisando. Aí você engole o orgulho. Vai lá, irmã, me empresta seu cartão pra poder passar o capacão. Você se vira. Sim. Então não é sobre o dinheiro, sobre o tempo, é sobre prioridade. E muitas vezes a gente não coloca aquela coisa como prioridade. Porque quando a gente coloca aquilo como prioridade, toma decisão, as coisas acontecem. Então o dinheiro ele precisa de propósito. Você quer ter mais dinheiro pra quê? Pra que você quer ter mais dinheiro? Você sabe pra que você quer ter mais dinheiro? E aí se a pessoa acha que o dinheiro não traz felicidade, que não precisa ter muito dinheiro, ela não tem expectativa, ela não tem objetivo, e logo ela vai ficar o quê? Só vivendo, pagando conta, e ela também, aí se ela não tem a questão de merecimento, ela fala assim, eu quero fazer uma viagem. Beleza, nada contra. Mas, por exemplo, vou lá pro Nordeste. Aí eu vou pro Nordeste de ônibus. Não porque ela tem medo de avião. Se ela pudesse de avião, ela iria de avião. Só que aí eu vou pro Nordeste, eu vou comprar aqui um pacote, que é R$1.000 esse pacote. R$1.000 não, tá barato, né? Deve ser uns R$3.000 pro Nordeste. E aí ela vai de ônibus, pega um hotel, ela vai desfrutar daquela viagem. Mas imagina só, se você puder ir pra essa viagem e de avião, que em vez de você ficar lá no ônibus quase 2 dias, 1 dia e meio no ônibus, você fica 1 hora, 2 horas no avião, vai pra um hotel, um resort. Então, o dinheiro vai proporcionar pra você essas coisas. E aí, como você acha que você não merece ou que você não é capaz, você vai falar assim, tá bom, eu ir de ônibus. Aí você tá o quê? Sempre vibrando naquilo lá. Gente, tempo é dinheiro. Se você puder evitar de ficar 2 dias no ônibus, lembrando que tem gente que vai de ônibus não porque é questão financeira, porque tem medo de avião. Eu conheço várias pessoas, não é que depois daquele acidente, a gente fala assim, eu tô indo de ônibus, tô falando de questão de condições financeiras. Se você tem a condição financeira de ir de avião, o que você ia preferir? Só que se você não cria essa realidade, se você não acha que você é merecedora, que você é capaz, você vai se contentar com aquilo. Tá bom, eu tô satisfeito com essa viagem aqui. Mas pode ser melhor? Como seria se você viajasse com sua família, com conforto? Mas aí, se você não decide, se você acha que você é merecedor, você nunca vai acessar isso. Mas é aquele negócio. Depois que você acessou, não tem volta. Aí você vai pro Nordeste de... Eu falo isso, gente, contando a minha história, tá? Porque é um dos lugares que eu mais amava de ir, e amo ainda, era pra Porto Seguro. E eu ia pra Porto Seguro, sabe como? De ônibus. Eu saía ali da rodovia. Eu ficava ali na terminal JK e saía às 7 horas da noite. Chegava no outro dia. Até que, tipo assim, pra ir era tranquilo, porque você dormia e tal. Aquela ansiedade. Aí você chegava lá no outro dia, meio-dia. Ótimo, perfeito. Beleza. Na hora de voltar, você saía de lá 2 horas da tarde. Você ficava o dia todo dentro do ônibus. E o tempo não passava, a hora não passava, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, beleza. No dia que eu fui
A primeira vez para Porto Seguro de avião, que gastou 1 hora e meia, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou voltar de ônibus mais não tem como não. É porque, é claro que depois disso eu voltei sim de ônibus, sim, por N questões, mas eu sempre pensando o seguinte, eu estou indo de ônibus, mas eu quero ir de avião. Porque é mais rápido, é mais fácil, olha o meu tempo. Então você acessou aquilo ali, você quer aquilo pra sua vida e fala assim, poxa, peraí, eu tô indo de avião, de ônibus por quê? Eu tô sem dinheiro? Beleza, então eu vou de ônibus hoje. Mas tem gente que tem dinheiro e prefere porque quer economizar, porque ela acha que ela não é merecedora de usufruir aquilo. Mentalidade. É aí que tá. Nós falamos aqui de decisão, nós falamos de crenças, nós falamos de mentalidade e nós falamos também sobre esse poder de decidir. Além da decisão em si, é o poder que você tem de decidir e ver essa nova realidade. Falamos também sobre ambientes. E dentro dessa junção de tudo que a gente trouxe até aqui, como que fica essa gestão das emoções? Eu tenho uma pergunta aqui que eu estou pensando nela aqui já. Como as emoções e a energia influenciam na nossa relação com o dinheiro? Essa emoção, porque quando a gente fala sobre esse dinheiro, existem pessoas depressivas que têm dinheiro, aquilo que você falou, você tinha dinheiro, você tinha um salário, mas você não era feliz com ele. Então, vai acontecer de pessoas que estão nos assistindo agora e falam assim, como que eu vou para o workshop? Eu já tenho dinheiro e tudo. Só que as emoções não estão ali ajustadas. Então, dentro desse workshop, o que as pessoas vão conseguir considerar ali, até mesmo em cima dessas emoções? Porque a gente sabe que precisa de estar com o emocional ok para a gente conseguir viver esse novo. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, João. Eu falo que as emoções, gente, comandam a gente. É nosso inconsciente. Tem gente que fala assim, a minha compra, ela é racional, eu sou uma pessoa super racional. Gente, ela compra, ela é emocional, você vai justificar com a razão. Você vai falar assim, olha, vou comprar esse tênis aqui. Você olha o sapato, né? Mulher adora sapato numa bolsa, né? Aí tá cheio de sapato e bolsa lá. Aí ela fala assim, nossa, esse sapato... Aí ela olha aquele sapato lindo. E ela quer comprar, ela sabe que ela não precisa. Porque ela tá cheia de sapato de bolsa. Só que ela fala assim, olha, esse sapato, essa bolsa azul, ela vai combinar com a minha blusa branca. Perfeita. Era a bolsa que eu precisava pra combinar com aquela roupa nova. Sim. E você vai justificar. Então, gente, tudo tá atrelado, praticamente tudo às nossas emoções. Então, a gente precisa digerir nossas emoções. Por quê? A gente come as nossas emoções. A gente come, quando a gente tá feliz, a gente come. Quando a gente tá triste, a gente come. Não é assim? E a compra... ela também é emocional. Se você tá bem, você vai comprar. Se você tá mal, você vai comprar. E o dinheiro é uma energia de troca. Então, por que é importante você gerir as suas emoções para lidar com o dinheiro? Para que você mostre o seguinte pro dinheiro: eu sou capaz de gerenciar você. Dinheiro pode vir para mim com facilidade. Porque eu sei trabalhar você, você é bom, você é justo, você é importante para mim. Então... ter essa consciência, ter essa mentalidade, ter essa relação boa com o dinheiro, e aí eu vou ser mais profundo, tá? Eita. A sua relação com o dinheiro tem muito a ver com a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Da sua mãe o dinheiro vem, com a energia da sua mãe. Com seu pai o dinheiro fica. Se você está com dificuldade de fazer o dinheiro chegar, dá atenção sobre a sua relação com a mamãe. Se o dinheiro tá vindo e ele não consegue ficar, começa a olhar com a sua relação com o papai. Júnior, quer dizer que estou com dificuldade, tem a ver com o pai e com a mãe? Existe uma grande possibilidade. A constelação não é uma ciência exata. Então, se você tá de bem com o papai e com a mamãe, é uma grande porta para que fique. E a sua relação, a forma como você trata os seus pais, é a forma também como você lidar com o dinheiro. Então, olha para a sua relação com seu pai e com a sua mãe, que já é um grande passo para você começar a ressignificar a sua relação com o dinheiro. Júnior, mas eu não conheço meu pai, não conheço a minha mãe. Dentro de nós mora todos os nossos ancestrais. Eu tô falando da mãe e do pai que mora dentro de vocês. Eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. E ter essa força dentro de mim me dá a capacidade de ir lá fazer dinheiro, de trabalhar. E o meu emocional está totalmente relacionado com tudo isso, de como que eu me sinto. Será que eu sinto que eu sou merecedor, que eu sou capaz? Então, é importantíssimo, sabe? Não só entender de finanças, mas entender
das emoções, inteligência emocional. E o caminho é o autoconhecimento, seja na constelação, seja na hipnose, seja na barra de axis, seja no reiki, seja na PNL, seja em várias outras coisas, seja na comunicação, né? Que você é especialista em comunicação, sabe como que isso influencia na questão financeira. Sim. Em tudo. É emoção. A emoção, ela comanda a gente. É muito interessante que quando você trouxe essas informações sobre as emoções, quantas pessoas não estão fazendo algo e está ganhando dinheiro, chega, mas estão frustradas por dentro. E quando você trouxe todas essas informações, e eu já coloco aqui na esteira de falas que você trouxe hoje aqui para a gente, nós falamos sobre decisão, nós falamos sobre esse poder dos ambientes que a gente está, nós estamos falando aqui sobre essa gestão, essa inteligência emocional que a gente precisa ter. E agora eu quero entender um pouquinho, Júnior, as pessoas que acessarem esse workshop hoje, Júnior, eu quero fazer esse workshop, qual que vai ser o primeiro benefício que ela vai ter dentro desse workshop? E eu já quero incluir aqui, eu quero que você traga um exercício prático para a gente já fazer aqui, já entregando para a nossa audiência como que a gente constrói isso. Porque quando você fala dessa emoção, as nossas emoções, quando nós falamos do ambiente, o poder das decisões, isso vai ser todo um conjunto. Então, eu quero coisas práticas aqui. Traz o prático para nós. Beleza, vou fazer um exercício com você. Se você está assistindo aí agora, você vai dar uma pausa desse vídeo e você vai pegar uma nota, um dinheiro. Se você não tiver, que é essa questão do Pix, né? Que a gente fala assim, não tenho dinheiro, eu só tenho Pix. Depois, no outro momento, você volta e faz esse exercício. Você vai pegar esse dinheiro, e isso é muito importante, você vai olhar para esse dinheiro, e você olhando para esse dinheiro, você vai ver, você vai sentir, você vai perceber o que você sente quando você olha para esse dinheiro. É muito comum a pessoa olhar para o dinheiro, ela vir sentimento de angústia, vir sentimento de tristeza, vir sentimento de felicidade, vir sentimento de alegria, vir vários sentimentos. Olhando para esse dinheiro, você vai mentalizar esse dinheiro. E aí você vai tomar conta de quê? Quais são as emoções, só olhando para esse dinheiro. Porque você parou para olhar para o dinheiro, que a gente não para olhar para o dinheiro. Você diz, como assim? Vou olhar para o dinheiro? Olhar para o dinheiro. E aí quando você olhar para o dinheiro e você identificar as primeiras emoções que você tem com o dinheiro, o que você vai fazer? Você vai respirar, fechar os seus olhos, respirar, ficar no momento presente. Você vai olhar para o dinheiro e falar assim, dinheiro, eu agora te vejo. Você é muito importante para mim. Eu sinto muito se eu te usei levianamente, se eu não te respeitei. Você é bom, você é justo e você é importante para mim e para as pessoas que dependem de mim. Eu te recebo na minha vida. Volta para minha vida em abundância. Dinheiro, eu gosto de você, eu te recebo. Volta para minha vida em abundância. E vai repetindo isso, gente, olhando para o dinheiro. E só de você fazer esse movimento, esse pequeno movimento, você já vai sentir que se tinha alguma coisa que já estava te travando, você já começa a destravar. Porque você está mandando o quê? Para o seu inconsciente que o dinheiro é bom, ele é justo. Então, se você tem uma crença lá que o dinheiro é ruim, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro tem alguma coisa, você já começa o quê? Fazer afirmações positivas contra essa crença. E vamos supor que você tem uma crença aí limitante com relação ao dinheiro. Um outro exercício, um outro bônus para vocês aí, ó. Tá aí comigo, até agora. Se você acredita que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, qual que é o contrário disso? O dinheiro é bom. O dinheiro, eu gosto do dinheiro, mas falar afirmações contrárias daquela crença limitante. Então, o nosso cérebro ele aprende por repetição, repete várias vezes. Eu gosto do dinheiro. Dinheiro venha para mim com alegria, com facilidade e glória. Eu te recebo, você é bom, você é justo. E começa a falar isso todos os dias. Fala isso todos os dias. Começa a ter uma boa relação com o dinheiro para que o dinheiro venha para sua vida em abundância. Acessa essa abundância. E, gente, outra coisa. Tô falando de dinheiro, tô falando também de prosperidade. Prosperidade vai além de dinheiro, tá? Prosperidade, tem que falar prosperidade com relação à saúde, a tudo. Ser próspero, ser abundante, ter mais. Então, faça esse exercício. Pega uma nota, pega um dinheiro. Começa a andar com dinheiro. Com a relação agora, do Pix, para falar. Eu ia falar isso agora. A dica que, então, hoje também, além desse exercício com dinheiro, é andar com dinheiro. Andar com dinheiro. Gente, olha só, se você abrir sua conta bancária, vamos supor que você recebeu hoje, quinto dia útil, R$5.000. Você não chegou aí, você fala assim, eu já recebo, se é mais que isso, fala assim, eu recebo 10, já coloca assim, ó. Você recebe 10, fala assim, eu recebo 20, já coloca outra realidade. Eu recebo R$20.000 por mês, coloca na parede assim, ó. Pega um cartaz e põe lá, ganhando R$20.000, já cria a sua realidade.
Se você ganha 5 mil reais hoje e olha pra sua conta, você não vai ter noção de quanto que é aquilo lá. Vai no banco e saca 5 mil reais. Põe na sua mão. Sente os 5 mil reais. Você fala assim, gente, tô cheio de dinheiro na minha mão. E aí, para de ficar pagando conta antes de vencer. Porque você tá mandando pro seu inconsciente que você não tem responsabilidade com o dinheiro. Aí, a sua conta vence dia 15, aí você recebeu lá no dia 5. Você fala assim, deixa eu pagar minha fatura de cartão de crédito, porque depois que eu paguei tudo, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro. Não, tenha responsabilidade com o dinheiro. Se a conta vence dia 15, paga dia 15. Por quê? Quanto mais você deixa o seu dinheiro lá, que seja parado, você tá vendo que você tá o quê? Eu tenho dinheiro. Você não fica com a sensação, meu dinheiro acabou. Aí o quinto dia útil chega, eu pago todas as contas, a sensação que eu tenho é o quê? Eu trabalhei o mês todo e apenas um dia eu gastei todo o meu dinheiro. Olha a sensação que você sente quando você paga tudo num dia só. Você começa a ficar o quê? Um dia eu tenho dos Um dia fica rico. Os outros 29 dias eu tô sem dinheiro, tô no vermelho. Aí você fica sempre o quê? Sempre no vermelho. Gente, paga as contas, põe o vencimento lá pro dia 10, pro dia 20, pra você deixar o dinheiro na sua conta 20 dias. Pra que você, por exemplo, vou cobrar meu vencimento no dia 30. Vai lá, seu dinheiro ficou o mês todo na conta, dia 30 você pagou. O que acontece? Dia 5 você tá com dinheiro de novo. Ei. O período que você vai ficar teoricamente sem dinheiro, olha a diferença, 5 dias. Você vai olhar pra sua conta e falar assim, não, do dia 30 até o dia 10, eu fiquei sem dinheiro. Minhas contas vencem tudo dia 30. Do dia 1 até o dia 10 eu fiquei sem dinheiro. Mas no dia 10, eu recebi, ele vai ficar na minha conta até o dia 30. Que é diferente de você colocar o quê? O vencimento perto do pagamento. Você recebeu dia 10, pagou dia 10, você ficou o quê? 30 dias sem dinheiro. Olha a diferença. Gente, um ajustezinho pequenininho muda. Júnior, isso muda? Muda, sabe o quê? Aqui, ó. A mentalidade. Porque você vai começar a olhar que você tem dinheiro sempre na sua conta. Nossa, surreal, Júnior. Nossa, eu já tô assim, já tem 3 inscrições para esse workshop. Eu quero que você deixe uma mensagem para a nossa audiência, para todas as pessoas que estão nos assistindo, e faça um convite seu. Chame essas pessoas, porque você já vai sair daqui com 2 inscritos para esse evento, e já vou indicar você para mais uma pessoa, porque quando nós falamos sobre o dinheiro, muitas vezes vem tudo isso que você falou mesmo. Sim. E eu fiz um exercício um tempo atrás, referente ao dinheiro, que era andar com dinheiro. E eu coloquei uma nota de R$100 dentro da minha carteira e depois disso nunca mais essa nota saiu de dentro do... Mas assim, a gente sabe que todos os dias a gente precisa fazer exercícios com esse dinheiro. Então, quando eu fiz esse primeiro exercício, que eu peguei essa dica sua, já tem um tempinho já, que eu já peguei ela ali, por isso que eu te perguntei a respeito disso, eu fiz o exercício. Pessoal, é real. A nota está aqui dentro. Eu mostro aqui para vocês, o dinheiro não sai. Então, por quê? Porque eu começo a gerar essa abundância mesmo. Tem crenças? Tem várias crenças. Mas quando a gente se permite a fazer pequenos movimentos, as coisas começam a acontecer. Então, eu quero que você faça um convite para toda a nossa audiência desse evento que vai acontecer, desse workshop, dessa relação, desse merecimento, dessa autoestima, de tudo isso que a gente falou aqui hoje. E, Mônica, eu vou contar algo aqui inédito, exclusivo para vocês. Porque tem esse workshop, que ele é aqui em Belo Horizonte, presencial. E eu já tô expandindo, tô com uma novidade. Eita. Que eu já fiz o workshop online, só que agora eu vou estar lançando, nos próximos dias, um curso para destravar a mentalidade, para eu atingir você, que talvez está aí me assistindo, não tenha a oportunidade de estar lá presencialmente. Então eu tô com um curso, eu vou lançar esse curso que ele vai destravar as suas finanças. Então, tem o presencial e agora tem o online. E é super novidade que eu tô contando. Então, gente, eu quero fazer um convite para você. Se em alguma fala que eu falei aqui, né, que eu disse aqui, mexeu com você, fez sentido para você, e mesmo que talvez não tenha sido tão profundo, se você quer desbloquear a sua vida financeira, eu te falo o seguinte, é possível. É possível com ferramentas, com estudos, com práticas. É claro que não é de um dia para o outro, mas pensa o seguinte, se você não tomar uma decisão hoje, a sua vida vai ser a mesma daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, o que você vai fazer hoje pode ser que vai impactar na sua vida, onde você começa a colher esses frutos, talvez daqui 1 mês, daqui 1 semana, ou daqui 1 ano. Daqui 1 ano você vai olhar para trás e falar assim, que bom que eu tomei aquela decisão de ter olhado para minhas dores, seja ela financeira, seja ela de qualquer cunho emocional. Mas se você quer destravar a sua vida financeira, se você quer acessar a abundância, se você quer dar um basta de ter que ficar contando moedas para pagar conta, de ter que ficar
né, sempre no cheque especial, sempre no vermelho, e quiser mudar essa realidade, venha fazer esse workshop, venha destravar e venha entender o que de fato está impedindo você acessar a abundância. Porque o mundo é a abundância e você tem o direito de acessar essa abundância. Ela está para todo mundo. É só você decidir e você acessar. Mas eu sei que é difícil acessar sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, se você quer acessar essa abundância, eu estou aqui. Eu posso te ajudar a destravar para que você realize os seus sonhos, para que você proporciona uma qualidade de vida para sua família, para que você realize aquele sonho que você tanto deseja, aquela viagem, sabe aquela viagem que você planeja? Fala assim, olha, vou para Maldivas, né? Vou para Maldivas, vou para, sei lá, aquela viagem dos seus sonhos, aquele carro dos seus sonhos, aquela casa dos seus sonhos, aquele plano de saúde que você quer tanto fornecer para sua família, aquilo que você deseja tornar-se realidade, não ficar só na ideia, na idealização, mas se tornar real. Se você quer que toda a sua ideia, todos os seus sonhos se tornem real, eu posso te ajudar, não só com o workshop, mas com várias outras coisas. Então venha fazer, porque ele é incrível. E mais do que isso, você merece passar por essa transformação. Chega de escassez, chega de ficar contando moedas, chega de ficar vivendo essa vida medíocre de escassez, de falta. Vem comigo que eu vou te mostrar que você pode e que você merece e que você é abundante. Ah, uau, que tudo. Gratidão, Johnny, por esses momentos aqui. E eu quero que, além desse convite que você fez, você deixe uma mensagem. Deixe uma mensagem para a nossa audiência, que eu acho que é muito importante. Eu sei que você está vivendo uma fase totalmente nova na sua vida. Você falou agora de alguns desafios. E o desafio de ir para o digital é realmente um desafio de um tempo novo. Sim. Então, eu quero que você deixe uma frase para toda a nossa audiência, para as pessoas que estão nos vendo agora, para as pessoas que vão também nos assistir. Olha, se eu puder dizer para vocês hoje uma coisa que faz muito sentido para mim e espero que faça para vocês, é o seguinte: começa. Começa com o que você tem, com os recursos que você tem. Quando eu dei o meu primeiro treinamento, eu comecei dando ele na garagem de um sítio. Era o que eu tinha naquele momento. Muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram que ali não era o lugar ideal, mas essas críticas serviram como combustível de falar assim, eu comecei aqui, mas eu não vou ficar aqui. Aqui é só temporário. Eu comecei, eu decidi. Então, comece com o que você tem. Às vezes você está querendo acessar uma abundância, mas você já pensa o quê? Muito grande. Começa a poucos passos. Quem começa, nossa mentora, né, Bianca Ogata, fala, quem começa pronto, começa tarde. Então, uma dica para você, comece. Começa, faça. Faça. Ó, seu primeiro curso não vai ser legal, sua primeira live não vai ser legal. Tudo que você fizer pela primeira vez não vai ser legal. Mas se você não fizer aquilo pela primeira vez, você nunca vai ter essa experiência. Então, as críticas podem vir? Podem. Mas se você ficar pensando nas críticas, você vai ficar paralisado. E só você vai pagar a conta por isso. Ninguém vai pagar suas contas. Eu falo das contas não só financeira, mas emocional. Então, faça. Faça aquilo que arde dentro do seu coração. Então, só vai que dá certo. Lá na frente, a conta fecha. Eita, gratidão por esse dia. Muito obrigado, Mônica. Muito bom ter você aqui. E aguardamos vocês nos próximos episódios. Muito obrigado, te vejo no próximo. Tchau, tchau.